Na minha perspectiva, perdão, não vou falar da minha perspectiva, vou falar da perspectiva de uma folha ou de uma tela em que tentamos transformar duas dimensões em três dimensões. O que eu acho é que as pessoas têm dificuldade em entender a perspectiva porque não sabem aquele clique, não sabem a regra fundamental, não entendem, não interiorizam aquilo que é muito fácil e a partir daí não são capazes de dar os seguintes passos. Neste tutorial eu vou-te mostrar esse clique, vou-te dizer como é que nós pensamos, como é que nós devemos pensar essa primeira e única regra fundamental para perceber tudo o resto e depois utilizar a perspectiva como utilizamos os quadrados, os círculos, os triângulos para nos ajudar nas duas dimensões, utilizando os cubos, as esferas e as pirâmides da mesma maneira tão simples para nos ajudar a fazer tudo o que quisermos em três dimensões corretamente. Não percas este tutorial, tens mesmo que ver até ao fim. Aí dá já o like, por que é que estás a perder tempo? O like, subscreve, tudo isso. Até já. A primeira questão que temos que saber é o seguinte. Um ponto de fuga. Dizem, um ponto de fuga, tudo converge para ali. Exatamente, tudo converge para ali. E depois nós fazemos linhas assim, a partir do ponto de fuga. Aquilo que é verdadeiramente o tal clique, é tão fácil, é assumir e pensar porque é que estas linhas são assim e são paralelas. Porque é que estas linhas são paralelas? Nós aprendemos na escola que duas linhas paralelas seguem ao longo de qualquer caminho e não se cruzam, nunca se cruzam. Linhas retas paralelas nunca se cruzam. Epá, bolas! E nós estamos aqui a ver um ponto em que todas elas convergem para lá, todas elas se cruzam. Se eu cruzar aqui, cruzamos. E isso aqui é que é contra toda a lógica. Então, porquê é que realmente estas linhas são paralelas? Elas são realmente paralelas. Vocês pensem numa linha, nas duas linhas de caminho de ferro, em que temos aqui os travessões. Se realmente nós estivermos a olhar para as linhas de caminho de ferro e essas duas linhas paralelas vão diminuindo de tamanho e num determinado ponto elas juntam-se visualmente, mas elas são realmente paralelas, são sempre paralelas. E isso acontece aqui, não é um conceito, é um facto. Agora, o que é preciso? O que é que nós precisamos de entender? Precisamos de entender que realmente elas têm que ser linhas retas e que convergem, não estão a cruzar, estão a convergir visualmente. Não esquecer nunca isto. É o primeiro passo desta lógica básica de entender a perspectiva. Às vezes mostro aos meus alunos um exemplo que é com dois pincéis, não é? Se eu pegar nos dois pincéis e os puser assim paralelos, eles estão à mesma distância visual. Mas se eu os começar a curvar, mantenho o mesmo paralelismo e as linhas, e o que vocês veem na distância inicial, no mais próxima da câmara e a mais afastada, é que já não parece a mesma. E estas linhas são linhas paralelas, não se esqueça. Portanto, tenho aqui milhares de linhas paralelas, todas para trás, para a frente, todas que estão a convergir para ali são paralelas. Isso é que não nos podemos esquecer. Por milhares que sejam, parece que é um ouriço, mas são paralelas. Incrível, não é? Fixem isto. Agora, quando vos falam da linha do horizonte, temos aqui centenas, milhares de pontos de fuga, não é? E temos então, a partir deste ponto de fuga, outras milhares de linhas paralelas a este ponto de fuga. Não é paralelas a este. E isto é muito importante. Ou seja, que eu posso ter centenas de pontos de fuga, com centenas de linhas paralelas entre si, mas que não são paralelas umas com as outras, pelo facto de estarem aqui na linha do horizonte, não quer dizer nada. Quer dizer que escolhi uma linha para onde faço convergir as minhas linhas retas, mas dependendo do ponto de fuga escolhido, e tenho várias opções, só a cada um deles é que eu tenho o conjunto de retas paralelas. Ok? Vamos agora dar o passo seguinte, mas isto não nos podemos esquecer. E o passo seguinte é muito simples. Nos desenhos nós colocamos normalmente uma linha de horizonte para nos orientar. Ela pode ser colocada em qualquer lado, qualquer altura,
dependendo dos nossos olhos, mas ela é horizontal. Eu coloco aqui esta linha de horizonte para ter mais espaço para aqui, para mostrar as coisas. Depois nós vamos colocar aqui 2 pontos de fuga. Nos extremos, coloco estes 2 pontos nos extremos, considerando que estamos no fundo a cobrir todo o nosso campo de visão. Nós podemos pôr em qualquer lado os pontos de fuga, mas pomos aqui nestes 2 extremos, exatamente para termos o campo de visão. O campo de visão, normalmente assumimos que tem 180 graus. O que é que isso quer dizer? Que se eu tiver aqui uma circunferência, tenho aqui a linha do horizonte, e se eu andar para aqui tenho 180 graus para um lado ou 180 graus para o outro. Okay. Agora, o que é que nós sabemos? Eu escolhi estes 2 exatamente para ter o campo de visão ocupado pela folha. Agora eu sei que, partindo daqui, qualquer linha reta, linha de perspectiva, elas são paralelas a este e estas são paralelas a este. Todas estas são paralelas e todas estas são paralelas entre si. Outra coisa que nos vai ajudar imenso é assim. Vamos partir aqui, criar aqui um ponto a meio. Vou fazer aqui também para simplificar, para vocês verem. Entre os 2 pontos, não é um ponto de fuga, podia ser, mas é um ponto no meio. E vou traçar aqui uma linha que divide este espaço em 2. Bem, ao dividir este espaço em 2, eu sei que, vejam isto como a lógica para depois construirmos os quadrados que precisamos. Okay? Eu sei que elas vão se cruzar, porque elas são paralelas entre si e paralelas entre si. Quando se cruzam, nós vamos encontrar um determinado ângulo. Se escolhemos 2 pontos de fuga ao calhas, eles cruzam-se, porque se estas são paralelas entre si, não são paralelas, esta não quer paralela a esta, e portanto vão sempre cruzar-se. Agora, aqui, neste pontinho, nesta linha, o cruzamento é feito gerando um ângulo de 90 graus. Porquê? Porque esta distância é igual a esta, este ângulo é de 45 graus, este é de 45 graus, este é de 90. Ok? Eu sei neste ponto que vou ter aqui um ângulo reto. E isto é muito fixe, ajuda-nos imenso. Porquê? Porque sei que, sendo isto um ângulo reto, se eu traçar outras linhas paralelas, eu vou ter ângulos retos nos 4 cantos. Porquê? Pois, lá está. Se vocês não se lembrarem do que nós dissemos do princípio, não vão perceber. Porquê é que são ângulos retos? São ângulos retos porque, visualmente, elas convergem, mas, na realidade, elas são paralelas aqui. E como são paralelas aqui, eu tenho, aqui também convergem, não é? Mas depois são paralelas, eu tenho realmente ângulos retos. Tenho ângulos retos. E portanto, se tenho ângulos retos aqui, tenho um retângulo. Tenho um retângulo aqui, tenho um retângulo que me dá uma ideia muito concreta de um espaço. Já não tenho uma folha em branco, mas tenho um retângulo em perspectiva. Bem, mas eu precisava de um quadrado. Como é que é o quadrado? É muito fácil aqui. Como? Nós estamos aqui de frente, estamos a ver, porque estamos nesta linha, não é? Nós estamos a ver aqui esta distância, que é igual a esta, tanto no desenho como na realidade. Portanto, esta distância e esta distância são iguais no desenho e na realidade. É o único ponto onde isso acontece, ou seja, a partir daqui. Então quer dizer que se eu considerar esta distância e meço, não é? Meço aqui, uma régua, com lápis, como quiserem, e meço outra igual aqui deste lado. Ok? Então eu sei que se esta distância é igual a esta, se eu traçar aqui uma linha paralela a esta, onde é que é paralela? Tenho que partir aqui do ponto de fuga, do mesmo ponto de fuga desta, crio uma linha paralela a esta. Então, se esta distância é igual a esta, eu vou criar uma paralela aqui. Como é que eu crio a paralela aqui? Vou buscar aqui ao ponto de fuga, sei onde estão todas as linhas paralelas a qualquer uma das linhas paralelas deste ponto de fuga, tenho que partir daqui. E, portanto, crio aqui um quadrado. Maravilha! Tenho o meu quadrado. Aquilo que me ajuda nos desenhos todos
agora está aqui num quadrado em perspectiva. Ok? Agora, se eu continuar neste risco que eu fiz aqui, e este risco é vertical, ou seja, se é vertical é assim vertical. Em 3 dimensões só o vejo na folha, mas ele é vertical mesmo, não é? Então, quer dizer que eu, em qualquer um destes sítios, se eu fizer outras linhas paralelas, não, estou mesmo a considerar o eixo vertical. O que é que eu tenho aqui? 90 graus. Tenho 90 graus. E, como visualmente esta medida é igual a esta, se eu subir, como estou no eixo, virado para mim, se eu subir estes tracinhos, se eu unir, se eu levar estas linhas, não é? Todas elas estão paralelas, não é? Chego aqui também tem paralela. Esta distância é a mesma que esta, em termos reais. Então, eu estou a criar, e agora que crio uma paralela a esta, para este ponto de fuga, não conto, não é? E outra paralela a esta para aquele ponto de fuga, e tenho aqui em cima outro quadrado, que é o mesmo quadrado em termos de distância igual a este, mas está mais curtinho no sentido, não neste sentido, que esta é a mesma largura, mas está, porque aqui não mudei a minha distância, mas no sentido da profundidade do quadrado. Ok? Vou fazer aqui outra linha ao calhas, com um ponto cruzando aqui. Se eu medir um lado e depois medir o outro igual, eu depois posso então traçar os quadrados, ok? Que quiser, medindo o olho ou com régua, esta medida. Estão a ver? Eu tenho aqui a possibilidade de definir quadrados. E depois como é que eu levo os quadrados para... Ou seja, como é que eu garanto que tenho mais quadrados, porque os quadrados dão-nos jeito, não é? Para fazer as coisas. Por exemplo, se nós tivermos aqui um quadrado e estamos a vê-lo só com os 4 lados iguais planinho, que isso é mais fácil, como é que eu, por exemplo, vou fazer aqui outro quadrado? O que é que eu faço? Ponho aqui um risco a meio, podia ser aqui, pego no cantinho, faço assim o prolongamento e depois faço este prolongamento aqui e tenho aqui outro quadrado. É uma maneira de fazer um quadrado, podia fazê-lo ao contrário, não é? Aliás, porque se nós também, quando fazemos um retângulo ou um quadrado, se quisermos determinar o meio, fazemos aqui 2 diagonais, que é o meio, que está aqui, que é isto. Ok? Então fazemos o mesmo aqui, porque isto são quadrados, a gente já sabe que é um quadrado. Então pego aqui a meio desta linha, tá? Faço aqui a minha linha, que é esta, e determino a partir daqui uma linha reta, tá? Porque estas já estão, só quero terminar esta. Determino aqui uma linha reta que me vai dar o outro ponto e tenho aqui então os 4 ângulos retos. Já fora disto, mas eu tenho que continuar a garantir que este é um quadrado, fazendo esta lógica. Não posso inventar traços, aqui e fazer aqui quadrados. Tenho que os levar, tenho que os medir a partir deste quadrado base ou de outro quadrado base que eu quiser. Portanto, o que eu sei é que só consigo medir os quadrados com distâncias iguais visuais e distâncias iguais reais a partir daqui deste ponto central. O que é que acontece se eu cruzar esta linha aqui? Continua a ter sempre ângulos retos, em qualquer sítio. Agora, o que eu não sei é depois determinar distâncias dos lados que me definam quadrados, não é? Mas tenho ângulos retos. Porquê é que eu tenho ângulos retos? Porque à medida que eu... Isso faço aqui no círculo. À medida que eu mudo a minha inclinação deste, o outro vai se ajustando e vai também, menos graus, mais graus, vai criando ângulos de 90 graus. Portanto, a partir destes 2 pontos de fuga, qualquer cruzamento tem 90 graus. Não basta saber o que é um ponto de fuga, o que é uma linha de horizonte, ou que são linhas de perspectiva, para saber trabalhar a perspectiva. Tens que entender a lógica desses conceitos. E eu aqui mostro-te claramente
o que é que está na base, como é que as entendes. Por isso, se não viste bem este vídeo, volta atrás e tenta entender então o que está atrás dos conceitos básicos da perspectiva. A outra questão fundamental deste vídeo é que eu mostro como se constrói um quadrado em perspectiva. Quando falamos em duas dimensões e temos os quadrados, lado igual, nós temos vantagens disto, construindo triângulos, duplicando, fazendo metades, fazendo círculos. Agora, tendo a mesma base, ou seja, construindo um quadrado em perspectiva, como eu mostro aqui, tu então consegues retirar as mesmas proporções aritmeticamente. A simplicidade que tens no quadrado está aqui no cubo, no quadrado em perspectiva. E isso é muito importante. O quadrado dá-te a base para fazer o que queres. E aqui, em perspectiva, tens os mesmos resultados. Se tu quiseres que eu te mostre como é que constróis um quadrado em perspectiva, com esta mesma lógica simples, utilizando apenas um ponto de fuga, deixa aqui em baixo em comentários esse pedido e já agora diz o que é que gostaste desde que viste e o que é que eu posso melhorar. Não te esqueças, deixa aqui o pedido em baixo que eu depois faço um tutorial mostrando como é que se constrói quadrados perfeitos com um ponto de fuga. Se gostaste deste, então este tutorial aqui vai aprofundar muito mais as questões da perspectiva. É o segundo passo. Sabendo os conceitos, tendo as bases dos conceitos, então como é que nós damos os passos seguintes? Portanto, não podes perder. Se gostaste deste vídeo e ainda não deste o teu like, é agora, dá agora o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque ao ativar o sininho vais ficar a saber quando é que eu tenho preparados para ti os novos vídeos úteis e práticos. E, já sabes, se queres aprender, é este canal que tens que ver. Obrigado.